Glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Nós estamos aqui mais uma vez, registrando esse áudio. Com uma certa dificuldade, meus irmãos, porque esse negócio de ter que ficar cortando mensagem não faz o meu tipo. Eu precisava de, no mínimo, uma bela meia hora para poder caminhar melhor com os irmãos, mas é isso, né? Nós estamos vivendo dias maus e é normal que as coisas vão caminhando para esse lado, né? Enquanto na misericórdia do Senhor a gente puder estar aqui pregando, a gente vai estar. E como o tempo está curto, né? Nós estamos já no finalzinho de junho, eu não estou com a data certa aqui, não sei se é dia 28, 29, 27 de junho. O importante é que a gente está no ano de 2016, finalzinho do mês de junho. E eu quero ler com os irmãos um texto no livro de Abacuque, estudar isso com os irmãos, porque isso é um sinal, é mais um sinal fortíssimo do final dos tempos. E a palavra de Deus diz que a gente tem que meditar nas escrituras e tem que ficar de olho nas profecias. Porque as profecias, meus amados, é o sinal, é a sinalização de que nós estamos indo pela estrada justa. E enquanto é tempo, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa providenciar realmente o azeite nas nossas lâmpadas. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, como eu ultimamente o tenho chamado pelo seu nome original no hebraico, Yeshua HaMashiach, está voltando. E já estamos entrando aí no mês de julho do ano de 2016 e se vê claramente que o caldo está engrossando. E um dos sinais que mostra claramente, vocês vão prestar atenção comigo e vão ver como é que a coisa é forte, é sobre o que está acontecendo no mundo. Um dos sinais é os inimigos do Altíssimo invadindo a terra. Olha só, no livro de Abacuque, capítulo 1, o título é A Iniquidade de Judá. E logo em seguida, de Judá será castigado pelos caldeus. Amém? Eu quero só lembrar uma coisa para os irmãos. O nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, de Nazaré, ele veio de qual tribo? Qual tribo? Para os irmãos que já são mais conhecedores da palavra, sabem que Jesus é o leão da tribo de Judá, justo? Tem até a música, ele é o leão da tribo de Judá, né? Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou, ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, ó esperança de Israel. E depois fala, né? Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Esse é um dos poucos hinos que eu ainda canto e gosto muito. Então, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele veio da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá. E aqui conta a iniquidade de Judá. Vamos prestar atenção. Jesus veio da tribo de Judá. E nós, de quem nós viemos? De Jesus. Porque quando ele foi para a cruz, ele morreu naquela cruz, ele derramou o sangue dele por todos aqueles que o Pai o deu, né? Significa que nós somos os outros, né? Ele é o primeiro. Primeiro ele era chamado unigênito, filho unigênito do Pai. Depois que ele ressuscitou, ele passou a ser chamado também como o primogênito de muitos. Então nós somos uma família, nós somos irmãos, amém? E aqui o texto é a iniquidade de Judá. Quem é iníquo? Quem peca? Nós temos 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécia, mas nós temos também pessoas que, mano a mano, que vão caminhando na vida, o nome dela vai sendo riscado do livro da vida. Porque a Bíblia diz claramente que antes da fundação do mundo, o Pai escreveu os nomes.
E lá em Apocalipse ele adverte: tome cuidado para que o teu nome não seja riscado. Então essa conversa de falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, não bate com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que os nomes já foram escritos e eles vão sendo riscados, cancelados, apagados, mano a mano, que os homens vão escolhendo qual caminho realmente eles querem seguir. Amém? Então, olha só. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença. Uma sentença é uma coisa que está determinado ato. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu? Isso é o profeta. E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Presta atenção nas palavras aqui no início do capítulo 1 de Abacuque. Hoje a gente não vê isso também. Quantos e quantos e quantos de nós, de vocês, têm clamado: basta maldade, basta iniquidade, basta violência, basta ligar a televisão e ver criança de 10 anos, 4 anos, 5 anos sendo morta aí injustamente por animais, por homens cruéis, homens maus. Basta ver o povo passando fome, basta ver o povo fazendo bagunça dentro das igrejas, apostatando. Quanta maldade, quanta iniquidade. A noiva de Cristo tem visto isso de um modo tão profundo e isso tem sido tão triste para os nossos olhos. E aqui o profeta Abacuque se encontrava exatamente no mesmo quadro. No mesmo quadro. E ele fala: até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Há quantos anos a igreja, desde o momento que começou a surgir novamente esse movimento do chamado, o arrebatamento está próximo, há quantos anos a igreja está clamando, está chorando, está vendo maldade, está vendo iniquidade, a gente não vê a resposta do nosso Senhor? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Nós temos gritado violência, meus irmãos, a gente tem visto violência e a gente está vendo as vítimas dessas violências perecerem. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que o Senhor hoje, meus amados, está nos mostrando a iniquidade? Por que Ele está permitindo que nossos olhos vejam tudo isso que está acontecendo no mundo? Por quê? Por que Ele tem nos feito ver a opressão, o governo brasileiro levando o preço do feijão a quase R$18, sei lá, 15? A Venezuela lá morrendo de fome. O Oriente lá matando cristão, matando gente de todo modo. Aqui no sul da Itália, no Mediterrâneo, barcos afundando com 200, 300 pessoas de cada vez, até mais. Por que, meus amados? Por que nós temos visto a opressão? O que é oprimir? Oprimir é apertar, é pressionar. Opressão é isso. É algo ruim que vem pressionando determinada pessoa. Às vezes você está vivendo um dia que você está muito angustiado, porque talvez você está rodeado de gente ruim que está te fazendo maldade. Isso é opressão. Às vezes a pessoa em si não está fazendo nada, mas ela está te rodeando igual um urubu rodeia a carne, esperando que ela morra. Isso é opressão. E aqui o profeta diz: ver a opressão, ver como que o mal está se aproximando, está se achegando, está penetrando por todos os lados. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e está diante de nós. Ano passado foi Mariana que explodiu a represa lá, e a gente viu a opressão que veio sobre aquela cidade. Eu estive ali em Mariana, era uma cidade tão bonitinha, a água de beber de Mariana era tão gostosa. Eu não sei mais como é que está Mariana, depois do que aconteceu, já se passaram tantos meses. Mas eu sei que as famílias que viveram a morte, a violência, a destruição ali, ainda estão traumatizadas. Ainda estão traumatizadas. O mundo, ou Brasil, ou até mesmo Minas Gerais já se esqueceu do que aconteceu em Mariana. Mas o povo de Mariana não.
É só um exemplo dentre muitos, meus amados. Há contendas e o litígio se suscita, quer dizer, aparece briga para todos os lados, aparece contendas para todos os lados. Dentro das próprias famílias, aonde a gente vai, o mal está arraigado. Por esta causa, a lei também se afrouxa. Porque se você para analisar, muitas pessoas ruins fazem mal a inocentes e vão em cima da justiça e pagam os melhores advogados, compram juízes e a lei se afrouxa. É tanto criminoso, é tanto culpado, é tanta falta de ordem que já não tem mais como trabalhar. Mas os próprios doutores da lei estão cometendo a maldade, a iniquidade por todos os lados e a lei se afrouxa. Aqui na Europa, o governo e a polícia de alguns países do norte da Europa estão fazendo testa grossa com relação aos muçulmanos. Lá na Suécia, ou Svécia, como a gente fala aqui na Europa, Svécia, o povo muçulmano que está imigrando ali para aquele local, né, eles estão violentando mulheres esvedesas ou suecas. Estão violentando como se fossem as mulheres lá do Oriente, da terra deles. Pega, estupra, faz o que quer. E o governo não faz nada, a polícia não faz nada. Chegam reportagens para mim do que esse povo está com medo de sair na rua por causa dos muçulmanos. E olha só, a lei se afrouxa. Um país norte-europeu, seríssimo, até então era um país sério, é um país ordenado, é um país disciplinado. E olha lá como é que está. Mas se a gente vai ver as histórias passadas, o histórico sexual, dos pecados sexuais dessas cidades no norte da Europa também são muito pesados. Mas aqui eu não quero entrar nesse assunto para não perder o fio da meada. Mas eu chamo de consequência em cadeia. E a justiça nunca se manifesta, nunca se manifesta. Nós não temos visto mais a justiça, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A ponto que muitos inocentes hoje, que estão passando por causas difíceis, eles já não têm nem coragem de tentar ir na justiça para tentar resolver certas situações. Por quê? Porque tem medo de não ganhar, perder dinheiro e perder até a causa e perder talvez até a casa. Esse é o quadro, meus amados. Olha que hoje estamos assim. É uma realidade muito triste. Hoje também vemos a injustiça e nada acontece. Muitos, então, perguntam, por quê? Por quê? Por quê? Por que estamos assim? Amados, eu corto esse áudio, passo por um segundo, porque senão a gente começa a perder o fio da meada. O próximo assunto, ele requer um certo tempinho também. E aqui eu vou trazer para os irmãos, no segundo áudio dessa sequência, né? Do juízo vindouro, que está bem diante das nossas cabeças, está em cima das nossas cabeças. Eu vou mostrar um texto aqui em Abacuque, que os irmãos prestando atenção vão ficar chocados. Eu fiquei quando eu li. Eu comecei a pesquisar uns negócios aqui, porque tem muita coincidência aqui no ler. Então eu comecei a pesquisar umas coisas e eu fiquei chocada. A gente fica sempre chocado porque a Bíblia é viva, atualizadíssima, mais real do que tudo. É palavra viva. Eu não preciso ficar buscando profeta por aí, por aqui, apesar que eu busco, eu olho, eu observo todas as coisas, porque Joel capítulo 2 me dá base para isso. Mas mais do que o que está aqui, meus amados, mais do que está aqui, meu querido, minha querida, se eu fosse você, eu começava a preparar realmente, porque a batata está assando. Então, no segundo áudio, a gente vai entrar com o texto intitulado Judá será castigado pelos caldeus. Amém? Amém, amados.